Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Maiorino USA. Se você não é inscrito, aproveite para clicar aqui, se inscrever, clica no sininho, ative as notificações para novos vídeos. E hoje eu vou fazer esse vídeo para muitas pessoas que vêm me perguntando, uma galera me manda essa mensagem falando: Felipe, como você fez para aprender o idioma inglês? Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu falava hi, bye, yes, thank you, cores, números, mas eu não conseguia estabelecer uma conversa constante com alguém, né? Conversar, eu tinha trava, eu tinha vergonha, eu não sabia falar, né? Então, lembrando, galera, que o método que eu vou falar aqui para vocês hoje, que eu utilizei, funcionou para mim. Às vezes não pode funcionar para você, ou pode te ajudar e funcionar, e se isso acontecer, já vai ter valido a pena esse vídeo, tá? Vamos lá, eu vou dizer qual foi o método que eu utilizei. Quando eu comecei a tentar aprender o idioma, o que eu busquei? Os desenhos. Desenhos de baby, de criança. Por quê? Eles têm um vocabulário, além de ser um vocabulário muito simples, eles são muito associativo, né? Um método bastante associativo, um método demonstrativo, uma coisa bem fácil de se entender. Felipe, como assim? Então eu assisti os desenhos da minha filha bebê com ela, tudo em inglês, com legendas em inglês, para eu conseguir ler as palavras, para eu conseguir entender, ver sobre o que eles estavam falando. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, vou dar um exemplo de desenho que eu comecei assistindo com a minha filha, é de baby mesmo, mas eu precisava aprender e foi o caminho que eu encontrei. Põe aí, diretor, o desenho para eles verem. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Então vocês viram aí que é um desenho muito associativo, muito simples, né? The wheels of the bus goes round and round, round and round. Então eles mostram o ônibus, mostram as rodas. Aí tem uma outra parte desse desenho que ele fala The wipes of the bus goes rip, 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 que é a palheta, né, que limpa o para-brisa. Então eu conseguia começar a ver aquilo, associar, aprender. E minha filha do meu lado dançando e cantando, porque eles também associam isso muito rápido, a criança pega também muito rápido. Então, eu comecei justamente com esses desenhinhos de criança, desenho que é um lápis desenhando, assim, coisas simples, de bebê, que você assistiria com uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, você assistiria. Então, eu comecei assim, tá? Aí, tendo passado essa etapa, eu comecei a fazer o seguinte. Eu vi que eu já estava dominando esse assunto. Eu já estava conseguindo, como que eu posso te dizer? Já não estava mais agregando para mim, porque eu já tinha estabelecido, já tinha ido bem naquela etapa. Decidi pular e ir para a próxima etapa. Qual foi a próxima etapa? Ir para desenhos um pouco mais, continuando em desenhos de criança, mas um pouco mais desenvolvido. Desenhos da Disney, galera, vamos lá. Por exemplo, o meu desenho favorito da Disney é o Rei Leão, né? Então o que eu fiz? Eu assistia o Rei Leão em português. Assim que eu terminava de assistir o Rei Leão em português, eu colocava ele em inglês com legendas em inglês. O que isso acontecia? Eu já sabia os diálogos que as pessoas estavam tendo, porque eu tinha acabado de assistir o vídeo em português e estava reassistindo o vídeo logo em seguida em inglês. Então eu fiz isso com o Rei Leão, eu fiz isso com a Branca de Neve, eu fiz isso com a Cinderela, eu fiz isso com a Moana, eu fiz isso com todos os desenhos da Disney que eu consegui fazer. Isso começou a me ajudar muito. Eu já estava conseguindo, para vocês terem ideia do quanto isso fazia diferença para mim, eu já estava conseguindo ouvir o rádio e entender o que as pessoas estavam falando. Porque até então eu só conseguia pegar uma palavra, uma coisinha ou outra, eu não entendia nenhum assunto que as pessoas estavam falando na rádio. Então eu já conseguia começar a entender, né? Quando eu estava quase estabelecendo essa segunda etapa de desenhos da Disney, eu já estava conseguindo entender rádio, ouvir, às vezes, americano, você tá num restaurante, numa fila, em algum lugar, eu conseguia ouvir as pessoas falando, eu já estava conseguindo entender tudo que elas estavam falando. E aí, quando eu vi que eu estava bem estabelecido nessa etapa, eu decidi para ir para uma etapa que foi muito difícil. Eu não vou dizer que foi a mais difícil, porque para mim a mais difícil realmente foi a última, que eu vou falar já já.
Mas foi muito difícil quando eu resolvi migrar dos desenhos da Disney, que era a segunda etapa, para a terceira, que para mim foi as séries. Então eu fui pro Netflix e comecei a assistir as séries em inglês com legendas em inglês. Como que eu comecei, dei start nesse projeto? Eu comecei com séries que eu gostava muito, que eu assistia sempre, que eu já sabia os diálogos, como Breaking Bad, Spartacus, The Game of Thrones, essas séries que eu sou fã, apaixonado por elas. Então, eu já sabia muitos dos diálogos, as histórias, os contextos, tudo. Então eu comecei a assistir essas séries em inglês, com legenda em inglês, para conseguir ver as palavras que eles estavam falando. Galera, foi muito difícil de início, eu tenho que confessar para vocês, porque eu saí do vocabulário infantil e dei um salto pro vocabulário adulto do nada. Então, foi complicado, eu sofri um pouco no início, eu bati a cabeça, mas eu posso dizer para você que eu já consegui entender muita coisa que eu jamais entenderia. E é uma sensação de tipo assim, cara, eu tô entendendo. Só que eu ficava em dúvida se eu tava entendendo realmente porque eu já tinha passado algumas etapas e estava aprendendo inglês, ou se é porque eu já sabia a história e sabia do que eles estavam falando. Então eu tinha essa dúvida. Mas mesmo assim eu continuei, né? Com essas, por exemplo, essas 3 que eu citei, dei continuidade a elas e comecei a startar, né? Dar start, começar outras séries que eu não tinha assistido, comecei a assisti-las em inglês com legendas em inglês. Aí eu senti uma dificuldade um pouquinho maior, mas eu estava realmente conseguindo entender e eu tive o entendimento de que não era porque eu conhecia já aquele assunto, e sim porque eu já estava conseguindo aprender o idioma inglês. E aí a última etapa que eu consegui, aí eu falo para vocês que eu aprendi a falar inglês, para mim foi quando eu decidi largar a construção e abrir o meu negócio, né? Abrir meu business, minha empresa aqui e começar a vender serviços. Aí vocês já sabem da minha história. Quem não sabe da minha história, eu vou pôr o link aqui da minha entrevista com o Paulo. Toda a minha história de quando eu cheguei aqui, por que eu saí do Brasil, com o que eu trabalhei, o que eu passei aqui e onde eu tô hoje, tá? Então clica aí no link, vai estar aqui na descrição o link dos desenhos, de tudo, então você entra lá e vê depois. Então, quando eu saí para abrir o meu próprio negócio, eu comecei a ter contato com o americano, mas aí que tá a grande diferença. Eu não tava só escutando, eu tinha que falar também. Então isso foi muito difícil, porque eu tinha trava, eu falava com verbo errado, conjugação errada, eu falava que nem um índio, né? Não que o índio fale errado, mas da forma que o índio fala, acho que vocês conseguem me entender. Então eu apanhei bastante, mas tá aí uma coisa legal do americano. Pelo menos com os meus clientes e meus potenciais clientes na época, eu começava a falar com eles e às vezes quando eles viam que eu falava uma conjugação errada, algo, eles, I know what you mean, eu entendi o que você quer dizer, você quis dizer isso. Aí eu entendia que aquela era a forma certa de dizer. Então o que eu fiz? Eu comecei a aprender também com eles e comecei a destravar, sem vergonha. Eu sabia que eu estava falando errado, mas eu estava ali em busca de um objetivo maior. Por isso que a vergonha para mim foi superada facilmente. Porque eu estava em busca ali de um sonho, né? De abrir meu negócio, de ter uma qualidade de vida melhor. Então eu dei a cara a tapa e fiz do meu jeito e aprendi. Como eu disse, eles me ajudaram muito nessa etapa. Eles me corrigiam, eu pedia para eles me ensinarem e tal. Então, do do e do did, presente, passado, essas coisas eu não tinha muita ideia ainda, mesmo tendo passado por aquelas etapas de desenho. Eu comecei a pegar mesmo falando com eles, né? Porque aqui a gente está imerso, a gente consegue conversar em inglês quando a gente trabalha direto com americanos, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. E aí foi a minha última etapa, foi quando eu comecei a conversar com eles, aprender a falar também, não só ouvir, mas ter a interação, que isso é importantíssimo. Aí muita gente fala, nossa Felipe, então hoje você é fluente. Eu não me considero fluente no idioma inglês, porque fluência pra mim, esse é o meu conceito, tá? É você ler, escrever, ouvir e falar perfeitamente. Como eu disse pra vocês, uma vez, eu não lembro se foi numa live, eu falei que pra mim fluente só vão ser os americanos, as pessoas que nascem aqui ou que estudam aqui. Mesmo que você não tenha nascido aqui, mas você chegou e conseguiu fazer a escola aqui, o elementary school, high school, que é o ensino fundamental, o ensino médio aqui,
aí sim você é fluente no idioma. Muitas vezes não, a maioria das vezes você nem tem mais o accent, que é o sotaque, né? Quando você estuda aqui, até o accent do brasileiro você perde, você fala como um americano mesmo. Então, não tem como a gente tentar se comparar às pessoas que estudaram, fizeram escola aqui, a gente nunca vai conseguir, nunca, tá? Mas a gente pode sim conseguir se comunicar, entender, falar, normalmente como eu falo hoje, mas eu tenho o meu accent de brasileiro. Então tá aí a minha dica, tá aí a resposta para o que vocês me perguntaram, como eu aprendi o idioma inglês. Foi muito da forma associativa, muito dessa forma de vendo, ouvindo, coisa de criança, vocabulário simples. Esse foi o método que eu me adaptei, eu consegui me adaptar e aprender. Tomara que seja o método que vai te ajudar também, tá bom? Então, não se esqueça, clica aqui no canal, no subscribe, se inscreve no canal, clica no sininho, receba as notificações dos novos vídeos e esperem os novos vídeos que estão vindo, que são bem legais, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus!